A nossa história começa num lindo e belo templo chinês, onde várias folhas de uma árvore laranja, que eu não sei o nome, começaram a cair. E neste momento vemos esse homem aí, analisando a flor por algum motivo, notando que ela era bem bonita. Só que olhando para o seu lado, ele acabou encontrando algo bem mais bonito do que aquela folha. E só de olhar para aquela garota ali, o carinha já começou a corar. E a menina percebeu que o rapaz ele tava olhando para ela, ela ficou meio assustada, né? Só que não era porque ele era tarado ou algo do tipo. Ela tava pedindo desculpas pro rapaz ali, declarando que apenas ficou meio cansado de pegar água. E que também era uma honra conhecer o líder guerreiro do Arco Vermelho, Zhang Hainin. E o Zhang Hai ali, vendo o balde que a garota tava levando, questionou se não era muito pesado pra ela. E bom, antes que ela pudesse responder, ele simplesmente pegou o balde pra ela, declarando que da próxima vez ela deveria dividir a água em cargas menores, já que assim ela não ficaria tão cansada. E a garota apenas pediu desculpas e declarou que entendia. E enquanto caminhavam levando o balde pra algum lugar, o Zhang Hai ali comentou que ainda assim era bom ela estar tão entusiasmada, e que se ela continuasse com essa dedicação, isso iria beneficiá-la algum dia. E a garota ali já começou a dizer que o Zhang Hai ali era muito gentil e não sei o que. Pra quem não entendeu, deve ser algum tipo de cantada antiga, ou nada a ver, eu tô inventando lorota aqui. E um tempinho depois, né, que eles andaram mais um pouquinho pra frente, o Zhang Hai, meio envergonhado, questionou qual era o nome da garota. Então a garota declarou que era estagiária atendente do salão do Xion Hyong. Esse negócio de atendente e estagiária aí, antigamente, serviam para aquelas pessoas que ficavam perto do palácio, auxiliando o rei ou a rainha. Ah, e o nome da garota ali é Xiao Lan. E só de ouvir o nome dela, o Zhang Hai ali já começou a tremer. E bom, como todos os nomes chineses, eles significavam alguma coisa. E na mais pura coincidência, o nome da Xiao Lan ali significava uma orquídea que floresce no inverno. Nisso, o Zhang Hai já se virou para a garota, tentando dizer que era ela linda. Só que do nada eles começaram a ouvir um barulho de porco, o que rapidamente fez os dois virar atenção para o local desse barulho. E assim vemos um javali lutando contra um cara vestido de branco, enquanto ele chamava ele de pequeno demônio, e que fazia muito tempo desde que ele encontrou um verdadeiro rival. De qualquer forma, eles deveriam ver quem iria sobreviver àquela luta. E no momento seguinte, o javali partiu para cima do garoto. Só que o garoto não recuou não, ele simplesmente ficou parado lá e levantou os punhos. E assim, de algum jeito, o carinha ali aguentou o porrado do javali. E no momento seguinte, o garoto conseguiu contra-atacar, e a gente não soube como é que foi a porradaria, porque o bagulho foi tão sangrento que é melhor deixar de lado, né? Senão a gente vai ser desmonetizado. O problema é que eu achei que aquele rapaz ali, aquela garota, saberia quem era aquele guri. Só que não, eles também não sabiam. E um tempo depois que o javali já tava morto, o garoto louco da roupa branca ali declarou ao javali que ele foi um oponente digno. E quando ele ia começar a mover o corpo do bicho, ele notou que tinha alguns espectadores vendo a sua luta, o que obviamente não tava nos planos dele. Daí, né, ele cumprimentou o Zhang Hai, já que ele era famoso pra uma pega, e pediu desculpas pela bagunça que ele tinha feito, comentando que ele foi um pouco maldoso caçando aquele javali, que acabou entrando furtivamente no palácio sob as ordens do ancião Baek Seon. E ouvindo isso, o Zhang Hai lá deu um leve suspiro, questionando se isso era verdade. E o garoto começou a dizer que ele deveria prestar mais respeito ao Zhang Hai, só que ele não tinha muito tempo agora. Ou melhor, ele tava só o pó da rabiola e precisava cuidar daquele javali. E o Zhang Hai, nem querendo conversa com ele, falou: não, pode ir de boa, vai na frente. E o garoto declarou que também iria levar o fato de que eles dois estavam tendo um momento privado, para que isso não acabasse virando um rumor e um grande tumulto. E ouvindo sobre esse negócio de momento privado, os dois ali já começaram a corar. E o prota comentou que sabia o que estava acontecendo e não tinha necessidade deles esconderem agora. De qualquer forma, como o prota não queria ficar atrapalhando os dois, ele tava metendo o pé. E assim o prota foi embora, deixando os dois envergonhados com uma baita sujeira no chão. E um tempo depois, enquanto levava o javali para algum lugar, o prota ali notou que já era outono, pela coloração das folhas, né? E ele também comentou que viu os dois rapidamente, mas percebeu que eles eram realmente uma combinação perfeita um para o outro. Isso porque o prota sabia que o líder guerreiro do Arco Vermelho, Zhang Hai, acabou conhecendo a heroína Xiao Lan. E depois dos dois se conhecerem, ele desenvolve sentimentos por ela. Só que a Xiao Lan, com a sua personalidade forte e atenciosa, vivia envolta por uma multidão de homens bonitos, tanto que eventualmente ascende a posição de donzela celestial, governando o palácio. E isso de fato era o enredo do romance de fantasia Canção do Dragão Celestial. E o prota comentou também que mesmo sendo um cara, ele tinha que
admitir que o Jang Hai também era muito bonito. Só que de alguma forma ele ainda no final acaba sendo o segundo protagonista masculino. Bom, não tem como ele bater de frente com o príncipe herdeiro, né? Então, sendo o segundo já é melhor do que nada. Ah, e já faziam 10 anos que o prota tava ali, dentro do mundo do romance que ele leu parcialmente na sua vida anterior. E na realidade, ele, chamado de Seo Taepyong, nem sequer tava na história original. E como vocês já podem notar, ele tem um Seol no nome, o que significa que ele acabou reencarnando como o irmão mais novo da heroína. Primeiro, para entender a história, a gente tem que explicar um pouco sobre esse mundo. O prota atualmente estava na grande nação que domina o mundo, Cheongdo, e nele tinha um palácio chamado Cheongdong-ung, que seria onde o cenário da história Canção do Dragão Celestial passava, que era repleto de romance e uma linda história de amor. Bom, mas não é como se o prota tivesse algo a ver com isso, né? Cada um com seus problemas. Ele simplesmente estava passando por todos os casais que ele tinha na frente, levando um baita de um javali sangrento na tua mão. E depois de jogar o javali num canto, ele começou a dizer que foi jogado ali com quase 20 anos, e já se passaram 10 anos desde então. E como ele estava muito ocupado se adaptando com esse novo mundo, ele nem teve tempo de pensar em romance ou algo do tipo. E nesse instante, um velhinho se aproximou do prota, questionando se ele estava machucado, já que ele estava cheio de sangue. Daí o prota explicou que não era o seu sangue. Ele declarou que já tinha cuidado do javali que perambulava por aí. Por isso que ele pedia para o velhote relatar isso aos guardas para ele. Ah, e como ele tinha dito antes, não conta que foi ele que matou aquele javali. E o velhote apenas concordou. E assim, o prota agradeceu ao ancião e começou a levar o javali para dentro. E o velhote apenas pediu para o prota certificar de tomar um banho depois de que terminar de cuidar do javali. E bom, o lugar atualmente que o prota tava dentro do palácio era o Baek Seonggung, que basicamente, traduzindo esse nome estranho para o português, é Palácio do Sábio Branco. É onde ficavam os taoístas que lidam com assuntos espirituais dentro do palácio. Daí esses taoístas são chamados de Baek Seon, que literalmente significa sábio branco. E o prota nesse meio aí é um oficial marcial que auxilia o ancião Baek Seon, que provavelmente é o velhinho de pouco tempo atrás. E depois de cortar um pouco o javali, o prota declarou que dava uma sensação de prazer imensa quando você tinha um pagamento tão bom que nem aquele depois de um trabalho tão difícil. E nesse instante uma pessoa começou a se aproximar por detrás do prota, e tremendo um pouco as suas mãos, ele deu uma olhada para trás, se perguntando se ele não era o único designado para o trabalho da cozinha hoje. Só que ele percebeu que a pessoa que estava vindo na verdade era a irmã dele. E o prota ficou um pouco mais aliviado, né? Daí a Seolan já começou a dizer que estava preocupada com ele, questionando se ele estava bem, como é que estavam as feridas. E ela tinha pegado até uma pomada da empregada-chefe. E o prota comentou que estava bem e perguntou se não era arriscado para uma concubina ficar perambulando por Baek Seonggung, que era aquele lugar que ela estava antes. Pô, ela já é casada então? Eu não sabia não. Ah, deve ser com o príncipe, né? Agora que eu lembrei. De qualquer forma, segundo ela, o seu irmão mais novo tinha se machucado, então é óbvio que ela voltaria correndo. Mas o prota ainda assim falou pra ela tomar cuidado, já que ela mesmo sabe o quão rígidas são as regras do palácio. E a Seolan declarou que na verdade tinha dito para as pessoas que ela estava fazendo uma pequena tarefa. E diante dessa fala, o prota refletiu que se ela seria a personagem feminina principal de uma fantasia romântica, ela precisaria de no mínimo esse tanto de coragem. E para entender um pouco mais da caminhada do prota até aqui, nós temos que voltar algum tempinho para trás. Primeiramente, o clã de onde o prota e a Seolan veio era chamado de Hua Yong Seol. Cara, que nome, olha os nomes desse bagulho, eles querem acabar com a minha dicção. Ah, o louco, meu Deus do céu. De qualquer forma, o clã deles não durou muito. Bom, com esse nome estranho aí, não duvido não. E o motivo foi por suspeita de traição. E na época, a Seolan tinha apenas 7 anos de idade, quando ela assistiu os membros do seu clã sendo executados na sua frente. E ela conseguiu escapar, segurando apenas a sua pequena mão. E um tempo depois, eles tiveram que mendigar nas ruas de Hwangdo apenas para sobreviver. E assim eles ficaram por alguns anos, até que eventualmente eles foram pegos pelos guardas do palácio. Entretanto, por eles serem filhos ilegítimos, eles escaparam por pouco da execução, pela misericórdia de Aheion, que era a donzela celestial. Mas eles não ficaram impunes, e ao invés de serem mortos, eles foram condenados a servir no palácio pelo resto da vida como guerreiro em treinamento e atendente. É tipo assim, o pensamento normal que ia passar na cabeça de uma pessoa normal é que eles ficariam muito mal de estar nessa situação agora, né? Só que a Seolan, de alguma forma, permanecia calma e firme. E nesse instante ela terminou de preparar a pomada para o prota, e ela comentou que ele deveria utilizá-la todo santo dia, até que as feridas terminassem de se curar. E se algum
alguma coisa acontecesse, ele deveria avisá-la. E o Prota confirmou, né? Então a Seolan questionou o Prota se tinha alguma coisa acontecendo. E ela tava perguntando no sentido de namorar, sabe? Alguma coisa assim. Porém, o Prota falou que não tava interessado nesse tipo de coisa. O que era bem decepcionante pra Seolan, declarando que o seu irmão tem uma alma de velho. Só que aproveitando esse assunto, o Prota não ia deixar parado, né? Declarando que na verdade é ela quem deveria se preocupar com seu romance, pois a pessoa que ela tava conversando antes era o líder guerreiro do Arco Vermelho. Daí ela já começou a dizer que não tinha nada entre ela e o Jang Hai. Só que internamente o Prota sabia que ela tava dizendo isso agora. Porém, não ia demorar muito até que o príncipe herdeiro acabasse se apaixonando por ela também. E aproveitando que ela tava ali, o Prota perguntou se por algum acaso ela também não queria comer. E ela respondeu que até queria, mas como ela tinha inventado uma desculpa só pra ir ver o Prota, ela precisava voltar rapidamente. Ah, e ela também comentou que o Jang Hai queria conhecer o Prota e que era para ele ir para o Arco Vermelho amanhã ao nascer do sol. E o Prota perguntou o motivo, né? E a Seolan respondeu que não sabia muito bem, mas provavelmente pelo que ele tinha visto, ele tava curioso com o Prota. E ouvindo isso, o Prota ficou meio decepcionado porque ele meio que chamou a atenção sem querer. E como a Seolan já tinha passado a informação, ela tava indo embora. Enquanto isso, o Prota tava pensando que de todas as pessoas, logo o líder guerreiro Jang Hai foi chamar ele. O Prota só não queria que ele acabasse arrumando encrenca sem querer. De qualquer forma, ele tava pensando demais, e pensar demais dá fome, então tava na hora de comer. Por isso ele deixou esses pensamentos de lado e focou apenas na sua sopa. E assim, no outro dia, o Jang Hai tava perguntando para o Prota o que tinha deixado ele tão assustado, pois ele estava perguntando ao Prota se ele estaria interessado em se juntar ao Arco Vermelho, pois se ele quisesse, ele iria arranjar uma vaga para ele. E o Prota não tava entendendo muito bem o rumo dos eventos não, porque isso tava indo rápido demais. E bom, para entender um pouco essa situação, nós temos que voltar algumas horas antes, onde o Prota chegou ali no Arco Vermelho, declarando que era o Tae Pyong, um guerreiro estagiário de Baek Seonggung, e ele estava ali porque ele ouviu dizer que o líder guerreiro Jang Hai estava procurando por ele. E o guarda, coitado, que tava ali, tampou os ouvidos porque o Prota tava gritando pra uma pega e falou pro Prota esperar. Enquanto o carinha ia confirmar isso daí, o Prota refletiu que tinha dado aquele show de gritos para mostrar o seu espírito poderoso através da sua voz, que era mais ou menos uma maneira de mostrar o seu respeito. Afinal, ele precisava ser educado, não importa onde ele fosse. E nesse momento, o guarda falou ao Prota que ele poderia entrar. Enquanto o Prota entrava, ele pedia internamente que não fosse nenhum tipo de assunto sério. E chegando lá, o Jang Hai declarou que o Prota tinha derrotado aquele javali enorme sem nenhum ferimento grave. E parecia que o Prota também tinha uma força bem impressionante. Por isso ele questionava se o Prota treinava regularmente. E o Prota respondeu que mesmo ele sendo apenas um estagiário, se ele iria afirmar ser um guerreiro do palácio, é claro que ele tem que treinar todos os dias. E o Jang Hai comentou que isso parece ter saído diretamente de um livro didático. Entretanto, o Arco Vermelho valorizava mais as substâncias do que as aparências. Por isso ele queria ouvir a verdade do Prota. E assim o Prota respondeu que ele estava falando sério. A sua força é mais como se fosse uma habilidade adquirida. E o Jang Hai questionou se então era algo que o Prota não tinha nascido. E o Prota falou que não, declarando que quando ele tinha cerca de 7 anos de idade, ele quase morreu de febre divina. Porém, depois de passar por ela, ele ficou mais forte. E tipo assim, esse negócio de febre divina é um processo de absorção de energia divina, que se a pessoa conseguisse sobreviver, ela ganharia habilidades extraordinárias. E ela era a mais dolorosa dos 3 julgamentos das calamidades, chamada de Sanjae Sirium. E as pessoas que sofrem de febre divina suportam sozinhos dores agonizantes. Só que nem eu tinha dito antes, se eles sobreviverem, eles ganham poder além do que um humano comum poderia imaginar. E tinha até um rumor que se você sobrevivesse à febre divina, significa que você foi escolhido pelo Imperador Celestial. E diante disso, o Jang Hai questionou se não era um desperdício para o Prota ficar preso em uma posição ociosa em Baek Seonggung, pois com a força do Prota, ele poderia se juntar ao Arco Vermelho e alcançar patamares maiores. Porque para ele ser um verdadeiro guerreiro de renome, ele precisaria de sabedoria, virtude e força física. Então, já que o Prota só tinha o poder, não era o suficiente para ele se tornar maior do que ele já era. E ouvindo isso, o Jang Hai declarou que o Prota era pelo menos consciente dos próprios limites. Só que internamente o Prota só tava falando isso para não arrumar problema e queria sair dali o mais rápido possível. Só que o Jang Hai declarou que esse era um talento bastante raro para um guerreiro. Por isso que, se o Prota quisesse, ele abriria uma vaga para ele no Arco Vermelho. E foi assim que a gente chegou na situação atual, onde o Jang Hai tava perguntando por que o Prota tava tão assustado. E diante disso o Prota não sabia o que ele ia responder, né? Então ele ficou pensando um tempinho e declarou que agradecia a oferta. Contudo, ele era do clã Hwai Gyeong Seol e ele estava ali se
simplesmente pela misericórdia da donzela celestial. Então por isso ele não poderia entrar no arco vermelho. E o Jeong Hae apenas falou para o Prota ficar quieto, comentando que ele era muito bom em dar desculpas. E outra, ele já tinha dito que o arco vermelho valorizava a ação acima das aparências. Por isso que se o Prota tinha algum motivo que ele não queria falar, ele poderia falar tranquilamente e não ia acontecer nada com ele. E o Prota começou a dizer que não era exatamente uma razão muito nobre. E o lema do Prota era fazer o trabalho que mais pagava pra ele. Eu ouvindo isso, os dois ficaram em silêncio por um tempo, e o Jeong Hae caiu na gargalhada, declarando que entendeu finalmente quem era o Prota. Bom, na realidade isso era o mínimo de se esperar. Só porque o Prota era um guerreiro do palácio não significava que ele não poderia ser um pouco inteligente. Então ele concordava que sim, o Prota realmente não era uma boa pessoa para o arco vermelho. Só que como o Prota estava empunhando uma espada, ele queria ver como é que ele conseguia manejá-la. E o Prota começou a dizer que na realidade aquilo ali só fazia parte do seu uniforme, ele nem sabia como utilizá-la. Mas olhando como o Prota segurava a espada, o Jeong Hae perguntou por que ele estava mentindo. E assim o Prota apenas mostrou sua katana, e o Jeong Hae, olhando para a lâmina, notou que ela estava em um ótimo estado. E pelo que ele se lembrava, a arma de um guerreiro reflete a sua habilidade. Por isso ele tinha certeza que o Prota pelo menos sabia manejá-la. De qualquer forma, ele queria mudar um pouco de assunto, comentando sobre aquela empregada que eles viram antes. E o Prota rapidamente entendeu onde que ele queria chegar. Só que o Jeong Hae começou a dizer que só foi uma coincidência deles terem se encontrado. E o Prota declarou que sim, era realmente uma coincidência. Uma coincidência que simplesmente mudaria o destino de uma pessoa. Daí eles começaram uma conversa assim, né, com um negando e o outro falando que isso era mentira e blá blá blá. E assim, mais à noite, enquanto olhava para a linda noite de céu estrelado, o Jeong Hae refletiu que, por apenas um breve momento, a maneira com que o Prota segurou a sua espada era bem diferente de um artista marcial típico. Era uma característica encontrada naqueles que manuseavam espadas pesadas de ferro negra por anos. E não só isso, o Prota utilizou uma pegada de novato para tentar esconder a sua real habilidade. Só que os olhos dele não enganavam ninguém. E percebendo isso, Jae-han declarou que o Naegan acabou escondendo algo dentro do palácio. Agora já do lado do Prota, nós vemos uma nova garota. E ela estava perguntando ao Prota se ele tinha pegado um javali. Porque se sim, eles iriam fazer um Hui Guouguru, alguma coisa assim. Ah, e o nome dessa garota é Yeon-hee. Só que eu acho que não ia dar tempo, né? Porque eles já estavam comendo a carne do javali. O que claramente deixou a garota muito pistola, porque ela acabou chegando tarde demais. O Prota falou pra esquecer o tal do Ryogururi lá, não sei o que. Então eu deveria aproveitar que a sopa de porco tava quente e comer logo. Só que a Yeon-hee tava muito pistola, porque tudo que eles pegavam eles transformavam em sopa. E ela falou para o ancião Naegan dizer alguma coisa ao Prota. E ele era o sábio branco lá que eu tinha explicado lá no comecinho da história. E o nome dele tá dizendo aqui que é Lee Cheoluns. Daí eu queria saber de onde que saiu esse Naegan, mas tudo bem. Porém o velhote apenas falou para o Prota que ele colocou muito sal dessa vez. É assim, a garota só desistiu de discutir com eles. E ele também falou para o Prota dar uma olhada na ala defensiva perto dos quartos das concubinas. E se o Prota não quisesse sozinho, ele poderia levar Yeon-hee com ele. E o Prota, né, que já não queria trabalhar, falou que se fosse uma questão de formação, seria melhor o próprio ancião ir lá cuidar disso, né? E o Naegan declarou que ele tinha alguém que ele precisava lidar, então ele não poderia fazer isso. E considerando a condição da Lady Sukibi, o Prota seria mais útil do que ele. E o Prota queria entender o porquê, né? E o Naegan apenas declarou que o Prota iria descobrir quando chegasse ao Cheongdong-gung. Eu tô falando pra vocês, esses nomes é tudo estranho, misericórdia. Minha dicção já falhou umas 3, 4 vezes, já, nossa. E bom, lá no tal do Cheong, não sei o que lá, o nome que eu acabei de falar lá atrás, ou pelo menos tentei, as concubinas estavam tremendo com medo de algo. E uma voz sutil e rouca estava pedindo para que elas a matassem. Enquanto ia para a casa das concubinas, a Yeon-hee comentou que se aquela servente, Seo-lan, tivesse no quarto das concubinas, ela ficaria feliz. E o Prota respondeu que não sabia. Talvez ela não ficasse tão feliz assim. E a Yeon-hee declarou que a doença da Lady Sukibi estava relacionada de alguma forma à formação de proteção. E nesse momento o Prota começou a refletir que essa situação incomodava ele. Porque se é um problema relacionado com a formação que estava piorando a condição da Lady Sukibi, então o ancião Naegan que deveria ir pessoalmente até ali. Contudo, por que ele enviou logo o Prota, que é um mero estagiário? E depois de fazer a verificação na formação, o Prota falou que ela estava muito bem. Por isso ele tinha certeza que a doença da Lady Sukibi não tem nada a ver com a formação.
Ah, e a forma que o Prota averigou ali foi um quadro que tá conectado com outros talismãs nos quartos das concubinas. Porque se ele fosse em cada quarto de concubina, ele tava lascado. E a empregada comentou que, vindo de um guerreiro da Baek e Seonggung, que literalmente são os caras que mexem com os espíritos, então isso deveria ser verdade. E o Prota perguntou o quão doente a Lady Sukibi estava. E a empregada respondeu que toda noite ela ficava tossindo. Então, como ela era uma simples empregada ali, ela só ouvia as coisas indiretamente. Mas ela ouviu recentemente das empregadas da Cheongdonggung que o seu rosto estava ficando mais escuro a cada dia. E diante disso, o Prota comentou que então, pelo menos agora, ele iria verificar o estado da Lady Sukibi antes de ir embora. E chegando no tal do Cheongdonggung lá, o Prota se apresentou declarando que veio sob as ordens do ancião Naegan para verificar o estado da Lady Sukibi. E assim o Prota foi recebido pela principal empregada da Cheongdonggung lá. É muito grande esse nome, velho. Toma banho. Eu vou chamar só de Cheongdong daqui pra frente. Ah, e o nome da empregada ali é Huen. E ela já tinha sido informada sobre o Prota. E enquanto ia para o quarto da Sukibi, o Prota questionou o que o médico tinha dito. E a Huen apenas declarou que o Prota entenderia a situação quando ele ver por si mesmo. E internamente o Prota estava refletindo que já fazia algum tempo que o médico não aparecia ali. E isso era estranho, porque pelo que ele ouviu agora há pouco, toda noite ela ficava pior. E enquanto chegava no quarto da Sukibi, as outras concubinas já estavam falando do Prota, declarando que ele estava ali para ver Lady Sukibi e que ele usava espada, então provavelmente ele era um guerreiro. Só que enquanto caminhava, o Prota notou que tinha algo muito errado, porque quanto mais perto ele chega dos quartos centrais, onde a Lady Sukibi estava descansando, mais assustador e silencioso o lugar se torna. O que é bem estranho, porque ali era um local onde deveria ter empregadas constantemente para cuidar dela. E quando ele chegara, a Huen declarou para o Prota que ele deveria abrir a porta interna. E a Lady Sukibi provavelmente estava deitada na cama. E vendo que ela parou ali, o Prota perguntou se a Huen não ia junto com ele. E nisso, a Yeonhee falou para o Prota que ele que ia entrar primeiro. Só que no momento em que eles iriam abrir a porta, uma garota apareceu declarando que eles não poderiam entrar. Então ela se apresentou como aprendiz da Cheongdong. E ela começou a dizer que isso poderia ser muito rude. Contudo, ela implorava para os dois ali, para que eles simplesmente fossem embora. Mas do nada, umas outras duas garotas puxaram a garotinha ali, falando que ela estava dificultando as coisas para o guerreiro. Afinal, ele estava ali apenas para verificar a situação. E ela começou a dizer algo sobre a espada que o Prota estava usando, meio que dizendo para ele não utilizar ela, e pedindo para que o Prota tivesse misericórdia da Lady Sukibi. E diante de todas essas declarações, o Prota declarou a Yeonhee que tinha um mau pressentimento sobre isso, então ela deveria voltar. Só que é óbvio que a Yeonhee não aceitou, porque se ela voltasse agora, provavelmente o ancião Naegan ia descer a catracada nela. Só que no instante em que eles abriram a porta, um fedor insuportável veio pro nariz deles. E o quarto estava totalmente sujo, e a Lady Sukibi estava igualmente fedida. E o Prota declarou que aquela situação era muito anormal, porque tinha um monte de empregadas no Cheongdong, e ainda assim o que elas estiveram fazendo enquanto alguém acabou naquela condição ali. E no momento em que a Sukibi olhou para o Prota, umas vozes estranhas juntamente com umas mãos começou a dizer que doía muito, e que não tinha força no seu corpo, e que era muito doloroso, e por isso ela pedia que eles a matassem, já que ela não queria sofrer. E diante disso, o Prota rapidamente notou que era uma técnica proibida que manipulava a mente de uma pessoa. E por um breve momento, a voz ficou ainda mais forte pedindo para o Prota matá-la. Só que antes que o Prota fizesse alguma cagada, ele acabou mordendo seu lábio. E essa, na verdade, foi uma técnica, entre aspas, que o próprio ancião Naegan ensinou ao Prota. E olhando para suas mãos, ele nem tinha notado que ela estava alcançando instintivamente a espada. E quando o Prota se perguntou o que estava acontecendo com a Lady Sukibi, o Prota notou que era a febre divina. Por isso, o ancião tinha dito que o Prota iria lidar melhor com aquela situação do que ele. Só que nesse instante, a Yeonhee começou a puxar a espada do Prota, declarando que finalmente tinha encontrado uma lâmina. E o Prota, né, teve que dar um jeito de parar ela, senão provavelmente eles iam se lascar muito. Só que a Yeonhee tinha entrado num transe, declarando que eles precisavam matá-la, pois isso era o melhor a fazer. E diante disso, o Prota notou que ela com certeza não ia voltar. Então, um tempo depois, já do lado de fora, o Prota tinha levado ela até ali, e a coitada tava vomitando bastante e reclamando que quase matou a Lady Sukibi. E o Prota declarou que entendia o que ela estava sentindo. E a Yeonhee agradeceu o Prota. E ela também declarou que a sua vida parecia estar passando diante dos seus olhos. E também teve pesadelos terríveis. E o Prota perguntou que tipo de pesadelo. E a Yeonhee declarou que era sobre uma sopa com 1 tonelada de bultos de cardos cozidos. Resumindo, ela teve pesadelo com sopa.
De qualquer forma, depois dessa declaração, o Prota notou que a Yeonhee já tinha voltado ao normal. Só que, virando a sua atenção para as empregadas, elas já começaram a tremer de medo. E o Prota perguntou para Hwang por que ela não tinha confiscado a espada dele antes de entrar. Ou por algum acaso ela estava tentando usar eles para matar a Lady Sukibi. E falando na febre divina, o Prota teve até um flashback, onde a Seolan estava dizendo para o Prota que ele tinha que sobreviver não importa o que. Mesmo que a chance seja de 1 em 100 mil, ele nunca deve desistir. E mesmo que lutar contra isso pareça ser insignificante, ele nunca, jamais deve desistir da sua vida. Por isso, ele iria conseguir sobreviver. E ele não poderia duvidar disso. E agora, voltando para o presente, a Yeonhee estava questionando do que o Prota estava falando. Como que as empregadas podiam fazer isso? Entretanto, a Hwang lá declarou que tinha cometido um pecado imperdoável. E ouvindo isso, até as outras empregadas, ou eram as concubinas, eu não sei ainda, ficaram em silêncio. E a Yeonhee questionou como que elas tiveram coragem de fazer isso. E a Hwang declarou que elas tinham pensado que isso era o certo a se fazer, já que desde o dia em que a Lady Sukibi tinha assumido seu cargo, não houve um único dia em que elas não se importavam com ela. Além disso, elas tinham orgulho de servir ao Cheongdong, e elas estavam devotando tudo de si para ela. Só que quando elas descobriram que a Lady Sukibi tinha febre divina, elas se desesperaram e tentaram fazer tudo para salvá-la. Só que a sua condição só piorava ao longo de 2 temporadas, até chegar ao ponto de ela mesma pedir para que elas acabassem com sua vida. E há 5 dias atrás, ela até começou a utilizar aquele feitiço para fazer matá-la. E a Yeonhee declarou que então elas deveriam ter resolvido isso sozinhas. Por que diabos elas estavam tentando envolver o Baek Songdung, que é o nome do lugar lá dos Sábios Brancos? E a Hwang declarou que os dois ali eram conhecidos por serem os favoritos do ancião Naegan. Então, se eles fizessem aquilo, o próprio ancião testemunharia por eles, declarando que eles não conseguiu resistir ao feitiço da Lady Sukibi. E diante disso, a Yeonhee já estava cansada dessa situação e falou para o Prota que eles deveriam denunciar isso ao palácio imediatamente, porque se essa situação continuasse, os problemas só iriam aumentar. E depois de pensar por um tempo, o Prota simplesmente declarou que perdoava a Hwang, o que bugou a cabeça da Yeonhee, porque olha o que ela acabou de declarar agora há pouco. E o Prota respondeu que tinha ouvido, e na realidade as empregadas não precisavam que eles ajudassem a matar a Lady Sukibi. Tudo o que elas precisavam fazer era relatar a febre divina aos funcionários do palácio. Só que mesmo diante de toda essa situação, elas não fizeram, e continuaram fingindo que era apenas uma simples doença, escondendo a verdade sobre a febre divina. E isso fazia sentido, já que pelo que o Prota lembrava, os funcionários do palácio só se importavam com o príncipe herdeiro, e a Lady Sukibi tinha até entrado no palácio como a princesa herdeira, mas como ela ficou com a febre divina e só recentemente assumiu sua posição como princesa herdeira, isso era considerado um defeito inaceitável para uma princesa. Por isso, mesmo que eles tentassem pedir ajuda ao palácio, eles não iriam ajudar. Então, antes que o príncipe herdeiro se comprometesse com alguém, eles iriam substituí-la por uma nova Sukibi, já que geralmente quando a pessoa pega uma febre divina, era praticamente uma sentença de morte, e alguém como a Hwang iria perceber isso a 1 milha de distância, e é por isso que ela manteve a doença da Lady Sukibi em segredo. Só que uma doença que nem a febre divina não destruía apenas o paciente, e a longa e prolongada doença da Lady Sukibi estava lentamente matando o Cheongdong, que é o nome do lugar para quem não sabe, não é uma pessoa, eu tô falando assim porque o nome é muito estranho. E o Prota declarou que era por isso que ele entendia o que ela estava passando, já que ela suportou tanto e levou tudo isso em consideração. Por isso o Prota não iria reportar a verdade ao palácio. Só que a Hwang declarou que tinha tentado fazer o Prota ser um assassino, e o Prota concordou e declarou que ela ainda teria que pagar por isso. Só que tinha uma coisa que ele gostaria de perguntar a ela, só que como a situação é meio urgente agora, ele ia deixar isso pra depois. Ele apenas pediu para a Hwang ajudar eles a salvar a Lady Sukibi. E falando nela, ela estava sofrendo muito no quarto, tanto que no momento em que ela viu a espada do Prota jogada ao chão, ela tentou se arrastar até ela. Só que no meio do caminho ela acabou se olhando no espelho. Então ela começou a pensar que, supostamente, era para ela se tornar a flor mais bela de Cheongdong e viver uma vida cheia de esplendor e brilho. Só que ao invés disso, ela simplesmente se tornou um rato de esgoto sujo que fede. Então, ao invés de lutar contra algo assim, ela preferiria morrer. Só que antes que ela pudesse fazer alguma coisa, o Prota apareceu. E por um momento os dois ficaram se observando e o Prota assustou, e rapidamente puxou a faca antes que ela fizesse cagada. E olhando para o Prota, a Sukibi declarou que isso era bom, já que ela precisava de alguém para empurrar a espada no meio do seu peito. E assim ela utilizou aquele feitiço para fazer o Prota tentar matar ela. E quando o Prota sacou uma faca,
a Sukibi já tava aceitando a sua morte. Só que, na verdade, o Prota esfaqueou a própria perna. Então ele declarou que ele precisava ter determinação, grito, paixão e força. Afinal, ele era um homem de verdade. Daí ele começou a falar um monte de coisa aqui, tipo uns ditados chinês muito estranhos. Só que ele tava basicamente dizendo para a Sukibi não se preocupar, já que com a sua determinação, coragem e paixão, não há nada no mundo ao qual eles não poderiam superar. E o Prota, tirando um pedaço da manga do seu braço, declarou que ele também tinha sofrido de febre divina, e aquela mancha estranha no braço dele era um sinal deixado por aqueles que suportaram a febre divina. Então o Prota poderia dizer que sabe o quão doloroso é, e mesmo que seja uma chance de 1 em 100 mil, ela nunca deve parar de lutar para sobreviver. E mesmo que parecesse tolo e sem significado, desistir da vida nunca deveria ser uma opção. Por isso ela deveria sobreviver. Afinal, ela é a senhora de Cheongdong, e um dia ela liderará aquele palácio como mestre das artes taoístas. E a Sukibi questionou como é que o Prota sabia disso. E o Prota respondeu que era porque ele acreditava na verdade. Só que a Sukibi já tinha ouvido muitas vezes essas mesmas palavras. E chegou um ponto pra ela que nem tinha mais significado nenhuma delas. Só que por alguma razão, vindo da boca do Prota, ela começou a ouvir muito melhor. E pela primeira vez, ela sentia que realmente podia sobreviver. Agora já do lado da Huen, ela estava desesperada, refletindo que precisava de um conselho de alguém que cuidou de um paciente com uma febre divina. E só havia uma pessoa no palácio inteiro com essa experiência. E bom, todo mundo já sabe quem ela é. É ninguém menos que a irmã do Prota. E um tempo depois, o próprio Prota foi ver sua irmã. E ela respondeu que tinha alimentado com o elixir de refinamento e o medicamento revitalizante. E em vez de água, ela acabou bebendo a água de fonte imortal. E esse tinha sido o único medicamento que fez algum efeito. E a Seolan perguntou se por algum acaso a senhorita Sukibi estava sofrendo alguma febre. E internamente o Prota acreditava na irmã dele, então ele poderia contar esse segredo. E respondeu que provavelmente sim. E o Prota continuou dizendo que, a julgar pelo nível avançado das artes de confusão usadas, a provação dela já deveria ter terminado. E tava mais do que na cara que ela iria conseguir. O problema é que a arte da confusão que ela estava utilizando estava fora de controle. E a Seolan declarou que o Prota também lutou sob o mesmo peso que ela. De qualquer forma, não seria tão fácil ajudar a Sukibi. Só que simplesmente do nada, a Seolan puxou o braço do Prota e notou que ele estava todo cortado, o que rapidamente deixou a Seolan muito chocada, pois, pelo que o Prota tinha dito, ele não ficaria em perigo. E olha como é que ele tá ali. E o Prota declarou que ela não precisava se preocupar com isso, declarando que uma tigela de sopa quente e alguns remédios do ancião Maeng, com uma boa noite de sono, já resolveria todo o problema. Entretanto, a Seolan declarou que as feridas físicas poderiam curar. Contudo, por causa da arte da confusão, o Prota estava meio que ferindo seu espírito. Só que o Prota respondeu que as empregadas do palácio Cheongdong já estavam chegando no seu limite. Então não tinha muito que ele poderia fazer. Só que ainda assim, a Seolan estava preocupado com o Prota. E um tempo depois, do lado das empregadas, todas elas estavam pensando que a senhorita Sukibi precisava sobreviver. E mesmo que as chances fossem baixas, ela nunca deveria parar de lutar. Daí eles começaram a pensar a mesma coisa que falaram pro Prota quando ele estava doente. Que desistir não é algo que ele possa fazer, a vida é mais importante. Por essa razão, ela não deve desistir da luta ainda. E que ela nunca deveria duvidar desse fato. Então, em um certo dia, o Prota perguntou a Sukibi se ela gostava de sopa, tipo uma tigela de caldo picante, enquanto ela toma um gole de um chá. E para o Prota, isso daí que era a vida. Porém, para Yeonhee, ela tem até pesadelos com isso. Só que a coitada da Sukibi tava só o pó da rabiola, o Prota tava falando umas histórias dessa, tanto que ela até questionou por que o Prota tava indo tão longe por ela. Internamente, o Prota refletiu se precisava ter alguma razão para ajudar uma pessoa ferida. Calcular os ganhos de antemão, isso era algo que pessoas de mente pequena fazem. É por essa razão, o Prota declarou que é isso que um verdadeiro homem faz. E a Sukibi achou a resposta do Prota bem, meio estranha, né? Tanto que ela declarou que na verdade o Prota era um homem idiota. E já à noite, enquanto o Prota tava indo embora, um guarda notou que o Prota tava sangrando pra uma pega, questionando o que diabos tinha acontecido lá dentro. E o Prota simplesmente declarou que caiu. Pô, o Prota deveria ter pensado uma desculpa melhor, né? Meu Deus do céu, caiu e ficou daquele jeito ali? E bom, o Prota tinha feito aquilo lá porque eles tinham que manter em segredo a febre da Sukibi. E como o Prota fez tudo o que pôde, a única coisa que faltava era informar o ancião Maeng. Só que nesse instante o Prota começou a cambalear, tanto que ele teve que se sentar numa pedra. E neste momento a Seolan apareceu, declarando que tinha avisado ele que isso ia acontecer. Daí ela já começou a averiguar as feridas do Prota, declarando que ele tinha passado demais do seu limite. E o Prota tava falando pra ela não ficar saindo toda vez lá do lugar das concubinas, porque senão ia dar mais problema. E a Seolan apenas respondeu que se o Prota não quisesse que ela fizesse isso, ele simplesmente deveria deixar de preocupá-la. Porém, ela mesma sabia que o Prota simplesmente não ignoraria o sofrimento
sofrimento da Sukibi. É tipo assim, se o Prota apenas entregasse os remédios pra ela, já tava tudo bem. Só que não, o Prota ficava lá e elas tentando meio que se machucar, e o Prota que saía ferido no final. E o Prota apenas respondeu que aqueles que parecem tão desesperados para morrer, são exatamente eles que precisam de uma razão para viver. E nisso, o Prota questionou sua irmã se ela se lembrava de quando ele sofreu da febre divina. Todas as noites, ela sentava ao seu lado, enquanto ele se contorcia de dor. E todas as vezes, ela sempre contava uma história. Algumas vezes, ela falava sobre terras distantes, sobre as quais ele nunca ouviu falar. Outros dias, ela descrevia quão lindam eram as flores da beira da estrada. E mais um monte de conversa nada a ver com nada. Mas o simples fato dela ter um monte de coisa para conversar, isso deixava o Prota muito feliz. E também teve umas outras histórias muito estranhas aqui, que não dá pra entender bolhufas nenhuma. Só que aparentemente foi bem zoeira, porque a Seolan ficou muito envergonhada. Mas o que o Prota tava querendo dizer aqui é basicamente que, para a Seolan, aquilo poderia até não ter sentido. Só que o Prota sabia por experiência. Às vezes não é preciso muito para que uma pessoa pense que poderia ficar ali um pouco mais. Como ver uma pequena flor se aflorando, provar uma comida deliciosa, ou olhar para um céu tão lindo que deixasse a pessoa sem fôlego. Olhando assim, parece coisas bestas, né? Só que, de alguma forma, para uma pessoa que está perdida, aquilo ali faz muito sentido. E bom, já no outro dia, quando os passarinhos já estavam cantando, mostrando que o dia já começou, a Sukibi finalmente tinha acordado. E como ela não poderia ficar para sempre deitada, ela tentou se levantar. Só que o corpo dela não estava lá tão forte, ela acabou caindo. Só que depois de reunir um pouco mais de suas forças, ela conseguiu sair correndo do seu quarto, o que assustou bastante as empregadas que estavam do lado de fora. E um tempo depois, a Huen apareceu, chamando pela senhorita Sukibi. E a primeira frase que a Sukibi declarou quando ela se levantou é que ela estava com muita fome. E enquanto chorava, a Huen abraçou ela, declarando que se houvesse alguma coisa que ela quisesse comer, ela daria o seu melhor para preparar. E neste momento, a Sukibi declarou que queria algo, mais especificamente uma sopa. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Essa aqui foi uma obra nova que eu trouxe no canal aí, que eu achei bem interessante, assim, numa pegada mais diferente. Outra, né, outra obra com pegada diferente. E bom, se vocês gostarem, comenta aí, quero sopa, porque tipo assim, eu não sou muito fã de sopa, mas quem gosta de sopa, escreve aí. E quem não gosta de sopa, coloca aí, prefiro arroz, porque eu não gosto de sopa. E de qualquer forma, já enrolei demais aí. Se vocês puderem também, né, hypar o canal, ajuda bastante. Se inscrever também, enviar pros seus amigos e pra sua avó que não conhece de mão lá, pra ajudar o canal, né? Você tá na beira do 100k, mano, tá do lado praticamente. Mas já enrolei, né? Vai logo lá pro próximo vídeo, vai.